há número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 40ª sessão extraordinária. Solicito, senhores vereadores, que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Ei, foi rejeitado, não vai. Item primeiro, secretário para a leitura. É isso? Item primeira discussão e votação do projeto de lei 2235 de 2022. Revoga a lei 7.938 de 28/9 de 2021, taxa de resíduos sólidos, autor prefeitura. Em discussão. Encerrada a discussão. Pré-encaminhado. Em votação. E pré-encaminhado tem a palavra o vereador Maurício Brinquinho. Muito obrigado. 6 minutos. Obrigado, presidente. Olha, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, pelas redes sociais, aqui no plenário. Eu sou favorável, é lógico, com certeza, à taxa do lixo. Principalmente... Não, eu sou contra a taxa, calma, gente, eu sou contra a taxa. Sou contra a taxa. Eu sou a favor da revogação. Isso. Então, tanto é que por tempos aqui na discussão, coloquei várias vezes, não só eu, como vários vereadores e vereadoras, que não era necessário, pelos mesmos motivos que ele coloca aqui agora. Pelos mesmos motivos. Ainda falei que ele assistiu, o prefeito assistiu, vereador Geraldo, ele assistiu às plenárias aqui, né, às sessões, e ele foi copiando o porquê não podia fazer a taxa do lixo, aí ele pôs como justificativa. E aí eu, como outros vereadores e vereadoras, também propusemos algumas emendas que foram negadas já na comissão. Problemas de questões técnicas, né? Mas, por exemplo, a minha proposta de emenda era uma modificativa, né, para ter as devoluções e a anistia de recursos em consequência desta revogação, que serão regulamentadas por decreto do chefe do Poder Executivo. Por que eu falo isso? O presidente está em... Porque assim, olha, diante do que o prefeito alegou a revogação da taxa do lixo, ele põe num ponto o seguinte, que ele pode abrir mão em relação a essa receita, porque de acordo com a lei 8.014, que institui a taxa de preservação ambiental, a TPA, ele ia arrecadar 246 milhões, e aí ia superar, né, a taxa do lixo dos cidadãos de Guarulhos. Só que essa justificativa pode estar caindo por água abaixo, né? Pode estar caindo por terra, como dizem. Ela já está com uma liminar, né? Ela está sob júdice, não pode ser cobrada a TPA,
ainda vai ser discutido, ainda vai ser, ainda continua em discussão na Justiça, porém ela já tem até uma liminar que foi suspensa. E se for só base disso, eu gostaria de deixar uma pergunta no ar, que se esse é um dos motivos da revogação da taxa do lixo, se realmente a TPA cair, como vai ficar essa lei de revogação da taxa do lixo? Porque ele está colocando que a TPA compensa a taxa do lixo. E a Justiça está dizendo que a TPA é inconstitucional. Então, se ela for inconstitucional e cair mesmo a TPA, da onde que ele vai tirar o dinheiro? Agora, se ele já tiver o dinheiro, então novamente mentiu para o povo. Mentiu porque a gente falou que não precisava, diversas vezes discutimos aqui, colocamos os critérios de não necessidade de cobrança de taxa do lixo e mesmo assim fizeram a taxa do lixo. Agora querem revogar. E para revogar estão dando aqui uma desculpa. Essa desculpa pode cair. Como vai ficar isso? Porque essa questão de devolver dinheiro também, quero saber como é que vai ficar. Espero que não seja mais uma mentira que o prefeito está falando para o povo. Porque onde a gente passa, perguntam. Revogou? Não, ainda não revogou, tá, vai votar. Mas vão devolver meu dinheiro? Isso eu não posso falar. Porque isso é uma decisão que o prefeito disse que vai fazer. Agora nós estamos querendo saber como. Espero que consiga. Não estou torcendo contra não, vereadores. Não estou torcendo contra não. Eu espero que consiga porque é melhor para o cidadão de Guarulhos, para a cidadã de Guarulhos. Só que ele está enganando isso, está fazendo de um jeito que pode não dar certo em nada. Para depois falar, eu tentei. Será que não é o período que ele está propondo isso aqui agora? Por que ele não fez isso antes? Por que ele não cobrou a taxa do lixo já de cara? Então essas questões eu deixo aqui. Eu voltarei a favor da extinção da taxa do lixo, sim. Mas eu quero essas respostas respondidas. Eu quero essas perguntas respondidas, desculpa. Presidente, obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem a palavra, Laércio. 6 minutos. Senhor presidente, caros colegas, uma boa tarde a todos, assim como quem nos assiste pela TV Câmara. Nós deparamos com essa discussão da taxa do lixo aqui na cidade de Guarulhos há pouco mais de um ano. Porque foi no exato dia 28 de setembro de 2021 que foi sancionada o projeto de lei encaminhado pelo prefeito instituindo a taxa de lixo. Desde aquela oportunidade, desde aquele momento, nós manifestávamos, eu me manifestei de forma constante e frequente, de que a criação dessa taxa do lixo não tinha o mínimo cabimento. Boa parte do plenário aqui não deu importância aos dados técnicos que eram colocados, que isso iria onerar a população guarulhense. E a prova, a evidência dos fatos estão aí. O prefeito se viu acuado, se viu forçado a encaminhar um projeto de lei para esta casa, propondo, e não que ele já revogou. O que ele fez aí pelas redes sociais dizendo que revogou, me parece que se ele fosse um ditador que ele estaria fazendo isso. E não tem o propósito de um chefe do executivo revogar uma lei sem dividir essa responsabilidade com o legislativo. Então ele está propondo a revogação desta medida. Mas é algo que não resolve. É uma situação que não resolve. Primeiro, exatamente como falou o colega Maurício Brinquinho. Ele está dizendo que a compensação da pretensa receita seria com a verba a ser arrecadada com a pretensa taxa do aeroporto, que eu também votei contra. Já caiu por terra a justificativa do prefeito a respeito, porque está suspenso por força de uma liminar, de uma ação direta de inconstitucionalidade promovido pelo Procurador-Geral, e não por qualquer partido político, como alguns jornais aí da cidade tentaram induzir e criar um jogo político desnecessário. Então fica tudo evidente que o governo do prefeito Guti está desesperado. Está desesperado. Ele está cometendo uma ilegalidade,
porque ele está abrindo mão de uma receita dentro do próprio ano em curso, de uma lei orçamentária aprovada o ano passado. Não tem a menor dúvida que isso vai gerar problema para o chefe do executivo. E também ele não fala e não justifica e não convence a população como que ficará a devolução dos valores arrecadados. A cidade já tinha e tem recurso para manejo e coleta do lixo há 10, 20, 30, 40, 50 anos ou mais. Nós não precisávamos desta taxa do lixo, como assim de forma acertada seguiu o prefeito de São Paulo. E não é só o prefeito da capital, outras prefeituras também seguiram o mesmo procedimento. Então, simplesmente arrecadar 20, 30 milhões com o vácuo dessa lei, quando começou a cobrar, desde maio até aqui, qual é a finalidade desta receita? Teria que devolver tudo. Teria não, tem que devolver tudo, cancelar os boletos daqueles que não pagaram. Senhoras e senhores, eu estive numa determinada padaria da cidade, na região do Jardim Cumbica, veio uma taxa de lixo para aquele estabelecimento de R$3.000. R$3.000. E o IPTU do mês do próprio estabelecimento paga R$1.500. Só por aí percebe-se a grande discrepância desta taxa. E não é a revogação por si só que vai resolver os problemas. As ações judiciais que tratam do tema, elas vão continuar fluindo, porque lá não se busca somente a inconstitucionalidade, lá busca a devolução, lá busca a anulação de todos os boletos, como aconteceu lá na cidade de Mauá, e que esse projeto de lei encaminhado pelo prefeito Guti é um copia e cola da cidade de Mauá, e que lá já foi rejeitado. Então a grandeza seria assim, encaminhar um projeto de lei para essa casa, tratando da devolução de todas as parcelas pagas desde maio. E de que modo? De que modo? Eventualmente até mesmo compensando nos próprios tributos a serem solvidos, pagos pelos contribuintes. Mas não o município, Tiago Surfista, se apropriar de 30 milhões de reais aproximadamente, sem a devida finalidade, porque nós já tínhamos e temos receita própria para isso. Isso, a meu ver, é quase criminoso. Você está se apropriando de algo que não se justifica. O prefeito, de forma forçada, tentou me calar, tentou me processar, falando que eu estava falando demais e que não tinha procedência o que eu falava. Está aqui, ó, a revogação. O prefeito passa recibo de incompetência. Porque se fosse competente, não lançava de uma padaria, que inclusive ele já frequentou muito, um lançamento de taxa de lixo de R$3.000. E assim nós temos outros exemplos. Morador do Cabo Sul, com salário de R$1.500 e taxa de lixo de R$800. Isso é uma pouca vergonha, isso que se formou na cidade de Guarulhos. É a cidade das esquisitices, como já falou o site Conjur, sobre esta situação e a taxa do aeroporto. Por esta razão, voto favorável, com as ressalvas de que isso aqui não resolve. Esta proposta capciosa não atende os anseios de toda a população que se revoltou contra esse absurdo. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Para encaminhar, pela ordem. Tem 3 minutos. Bom, em primeiro lugar, essa minha placa aqui ficou histórica, né? E quero deixar bem claro que não foi só eu que votei, mas somos 8 que votaram contra. Mas eu não só votei contra, como também eu fui às ruas e, pela primeira vez, a indignação que o povo tem desse Gutacha ultrapassou qualquer limite. Bom, vamos lá. Claro que eu vou votar
a favor da revogação, mas quero alertar os vereadores da base. Essa revogação, como está, assim como vocês não nos ouviram quando nós dizíamos que essa medida iria criar na cidade uma situação de revolta, porque o povo está sem dinheiro, sem salário, tudo custo de vida alto, gás alto, não tem onde morar e vai pagar mais uma taxa? Era um absurdo. Por isso, eu entrei no Ministério Público contra essa taxa do lixo. E a minha entrada no Ministério Público foi em cima de uma questão que eu vou continuar lutando. Infelizmente, o Ministério Público senta em cima dos nossos pedidos para que se estude se essa lei era constitucional ou não. Por quê? Porque essa lei, ela, exatamente em 28 de dezembro de 1999, eu não estava no parlamento, foi aprovada uma lei de IPTU, aonde constava um valor para a questão da taxa do lixo. Portanto, além de mentir descaradamente, porque ele, para atemorizar as pessoas, colocava assim, lei federal. Quer dizer, primeiro, como é que ele pode fazer uma lei federal se ele é prefeito, né? E a lei, ela obrigava as cidades que não tinha. Nós temos essa lei. Então, o Guti mente demais, gente. E vocês já sabem que o que o povo quer saber agora não é a questão só da revogação. Eles querem duas coisas, que eu entrei com emendas e essas emendas foram derrubadas, que é a questão de não sujar o nome do cidadão que não pagou, e muitos, e também a questão da devolução. Eu sei que o meu tempo acabou, mas vou votar a favor. Mas depois não venham ligar para mim para dizer assim, estão aqui falando. Vocês têm que saber muito bem que o povo vai continuar cobrando e não é por falta de nós não avisarmos. Vai ser revogada, mas não completamente como deveria ser. Viu, Guti? Você acabou entendendo que você não entende nada de lei. Pela ordem, Marta Tasquete? Sim. Para discutir? Sim. 3 minutos. Para encaminhar, perdão. Para encaminhar, desculpa, para encaminhar, 3 minutos. Boa tarde a todos que aqui estão presentes e a todos que nos assistem aqui pela TV Câmara. O assunto da revogação da taxa do lixo foi exaustivamente falado por essa vereadora e também pelos vereadores que me antecederam aqui nessa tribuna hoje. Embora nós queríamos muito essa revogação, nós temos que entender que esse projeto do prefeito veio com um defeito muito grave, insanável, eu digo, porque ele automaticamente, com o projeto de revogação, ele demonstra que a taxa de lixo que ele instituiu e implantou na cidade e fez com que pessoas pagassem, e inclusive já tem nos cofres públicos quase 40 milhões de reais arrecadados indevidamente. E quando eu digo indevidamente, é indevidamente porque o próprio prefeito reconheceu e colocou aqui nessa casa um projeto de lei para revogar. Só que a revogação não fala absolutamente nada do que a população quer saber. O valor que a população pagou, o valor que a população sem ter dinheiro, aliás, passando fome, porque isso é a realidade, essa é a realidade da nossa cidade, muitas pessoas passando fome, mesmo assim pagaram
a taxa do lixo de forma indevida. Indevida porque esse projeto, desde o início, sempre foi inconstitucional. Por que que eu digo que foi inconstitucional? O prefeito cansou de dizer, inclusive eu vi vereadores dizendo também que a taxa era federal, e nós temos que deixar bem claro, essa taxa, ela é municipal. O prefeito jamais teria como implantar na cidade uma taxa federal. Então, com certeza foi uma taxa municipal que ele implantou, colocou na cabeça da população que tudo era culpa do governo federal e que essa taxa havia de ser paga exatamente por conta de uma lei federal. Porém, a lei federal que não obrigou de maneira alguma o prefeito Guti colocar essa taxa, ela no artigo 35 ela é bem clara, que aquele município que tivesse a coleta de lixo seletiva na cidade, ele não estaria obrigado a implantar uma arrecadação de taxa do lixo. Foi exatamente o que o prefeito fez. E quando ele fez isso, ele fez dizendo que era por conta desse artigo 35. Deixaremos aqui claro, levamos pessoas para as ruas, lutamos para revogar essa taxa do lixo e hoje o projeto está aqui. O prefeito mandou o projeto, só que nós queremos saber, inclusive eu tenho uma emenda aqui na casa, nós queremos saber qual vai ser o mecanismo, prefeito, que você vai fazer para devolver para os contribuintes cerca de 40 milhões de reais cobrados indevidamente com essa taxa de lixo. É isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar. Para encaminhar, 6 minutos. Obrigado, senhor presidente. Gostaria que eu não poderia deixar de encaminhar, outros vereadores já falaram, para deixar registrado que nós estamos discutindo uma lei aqui que ela chega com atraso a essa casa. Essa lei já deveria ter sido discutida e debatida há meses atrás, porque quem está sofrendo, tendo que pagar essa taxa do lixo é a população. Apresentei um projeto de lei aqui, tem meses nessa Casa Legislativa, e por força do prefeito, que tem muita influência sobre os vereadores, a nossa proposta não foi votada. Ou seja, o prefeito ficou ganhando tempo para poder arrecadar mais. Nós estamos no mês de setembro e o prefeito continua arrecadando, continua tirando dinheiro que poderia ser utilizado para outras questões das famílias da nossa cidade. Então, eu gostaria de deixar registrado, primeiro, o projeto de lei original de revogação da taxa foi apresentado por nós e não foi apresentado agora em momento eleitoral. Foi apresentado anteriormente. Foi apresentado há muito tempo. O prefeito poderia ter a grandeza de dizer, realmente errei. Devia ter baixado a cabeça e dito, olha, vota o projeto que está na Câmara Municipal, porque já cumpriu os prazos, porque tem condição da gente evitar o envio dos boletos. Ele não preferiu isso. Quando nós protocolamos aqui, ele poderia já ter acatado, discutido, debatido com os vereadores da base aqui para a gente poder aprovar e não chegar aí os boletos como foram para a casa das pessoas. Um constrangimento desnecessário esses boletos que chegaram. O prefeito acha que porque ele fez essa manobra de dizer que a taxa das companhias aéreas vai substituir, que é um negócio ridículo, como já foi dito aí por especialistas da área das companhias aéreas, consultores, é ridículo a situação do prefeito de uma cidade da importância de Guarulhos ter esse tipo de atitude desmerecendo o debate, não debatendo o que realmente tem que ser debatido nessa casa. Por isso que eu não pensei duas vezes, apresentei um projeto de lei para revogar a taxa. Não pensei duas vezes, vereadoras e vereadores, para dizer, olha, nós não podemos permanecer com essa taxa. Assim como fiz nas outras maldades que o prefeito aprovou aqui. Ou vamos relembrar um pouquinho, se essa casa não votou e não aprovou, prejudicando os aposentados e os idosos, aumentando o tempo para poder ter a gratuidade. Antes o idoso tinha uma gratuidade de 60 anos, a partir dos 60. Essa casa, com o voto da maioria dos vereadores, alterou isso para 65 anos. Alterou, sei que teve voto contrário aqui, mas olha, a maior parte votou para prejudicar os aposentados.
da mesma forma que votaram aqui para prejudicar a população como um todo na taxa do lixo, sem ouvir a sociedade civil, sem ouvir os moradores dessa cidade, sem consulta nenhuma, com o único objetivo de arrecadar mais, com o único objetivo de se pensar que na verdade tem que se arrecadar sempre mais. Já pagamos o IPTU mais caro do Brasil. O prefeito prometeu nas eleições, quando se elegeu a primeira vez, que ele iria diminuir o valor do IPTU, queria reduzir. Teve reunião de chegar a falar que seria pela metade, que seria 50%. E o que ele fez? Nem congelamento existe, isso é uma outra mentira. Porque a lei, quando você paga em dia, você já tem um desconto, ele já fica menor, e essa lei não é de hoje, não foi criada pelo prefeito atual, é uma lei já das gestões e dos governos anteriores. Então essa casa, infelizmente, tem uma dívida com a população de Guarulhos. Vota-se aqui os interesses apenas que o prefeito manda para cá. Como já falei diversas vezes aqui, qual setor que ganhou isenção de imposto total, 0% de imposto? Empresas de ônibus. As empresas de ônibus não pagam mais imposto nessa cidade. E por onde que passou a lei? É uma proposta do prefeito mandado para essa casa. Por que ele não discutiu com o setor produtivo? Por que ele não discutiu com o movimento sindical para saber em qual área deveria se atender? Se é a pequena, se é a média empresa? Quanto de tarifa diminuiu? A tarifa não diminuiu. O salário dos motoristas, cobradores, trabalhadores do transporte, temos aqui o companheiro Brinquinho, que é presidente do sindicato e é vereador. Qual foi a contrapartida para dizer vamos melhorar as condições? Não houve contrapartida. Se eles não fazem greve, se eles não cruzam os braços, eles não conseguem absolutamente nada. Então quero dizer que hoje nós estamos votando algo que já deveria ter sido votado anteriormente. Eu apresentei o projeto de lei nessa casa, mas o prefeito preferiu fazer um cabo de guerra com a gente, preferiu fazer reuniões com os vereadores o tempo inteiro para desgastar e desmerecer o meu projeto de lei que derruba a taxa do lixo. E agora ele vem aqui dizer, não, eu estou apresentando. Prefeito, um recado para você, não adiantou nada. Na população, nos bairros, as pessoas continuam colocando na sua conta a pior gestão que essa cidade já teve. Continua colocando na sua conta que você é o prefeito criador da taxa do lixo, é o prefeito que prejudica os idosos, é o prefeito que promete passe livre e não dá passe livre. É o prefeito que prometeu dialogar, conversar com todo mundo e não dialoga, não conversa. Há quanto tempo não tem uma entrevista coletiva desse prefeito? Por que ele não chama a imprensa lá para dar uma coletiva? Há quanto tempo que ele não se reúne com os movimentos sociais, com os sindicatos? Não recebe ninguém, não conversa com ninguém. Governa de acordo com a cabeça dele, como se a prefeitura fosse um parque de diversões, onde ele opta como é que ele vai brincar a cada dia. Prefeito, nós vamos votar hoje aqui. Eu não tenho dúvida do resultado dessa votação, mas quero dizer, antes de fazer as coisas, pense que você não está governando para você. Você está governando para uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Você está governando para uma das maiores cidades do Brasil. Esteja à altura de Guarulhos. Esteja à altura de ser prefeito da nossa cidade, coisa que você não tem sido. Vamos votar favoravelmente. Mas eu gostaria muito de deixar registrado aqui, o nosso projeto foi apresentado anteriormente, o nosso projeto foi copiado pelo prefeito. Por quê? Porque ele achou que com isso ele ia dizer, olha, eu que tomei a iniciativa. Para concluir, senhor presidente, prefeito não resolveu nada, porque ande um pouquinho. Vossa Excelência ainda não consegue andar nas ruas, não é verdade? Vossa Excelência não consegue fazer uma reunião em nenhum bairro. Sabe por quê? Porque a população está esperando você aparecer para poder te cobrar. Não só a irresponsabilidade da taxa do lixo, como as outras coisas que eu falei aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar. E para encaminhar, Lucas, 6 minutos. Boa tarde, presidente, vereadores, todo o público que nos assiste aqui através da TV Câmara, presencialmente também. Vou tentar me reportar ao máximo ao público que vem nos assistindo aqui, até para que fique mais claro para as pessoas entenderem o que está acontecendo em relação a essa taxa do lixo, que desde o ano passado gera tantas discussões. E por que gera tantas discussões? Porque o prefeito Guti, que foi quem criou esse projeto e mandou aqui para a Câmara, onde a maioria dos vereadores aprovaram, qual foi a justificativa do prefeito? Ele dizia nos 4 cantos da cidade que só criou o projeto
da taxa do lixo porque era uma obrigatoriedade federal, que caiu por terra agora, porque está sendo revogado. Então o prefeito percebeu que não conseguia sair do seu gabinete, do ar-condicionado, visitar os bairros, porque nem entregando obra o povo conseguia aceitar essa taxa do lixo tão abusiva. Povo esse de Guarulhos que já vem passando por tantas dificuldades, os alimentos cada vez mais caros, as pessoas com dificuldade de colocar comida na mesa, de pagar suas contas, agora teve que encarar mais uma taxa, um imposto abusivo que foi criado pelo então prefeito Guti, que a gente apelidou carinhosamente de Gutaxa. Eu acredito até que foi esse um dos motivos dele ter afrouxado e desistido dessa cobrança tão abusiva. Que o que eu acho que faz um prefeito que tanto prejudica o povo com criação de taxa, criação de impostos, voltar atrás com uma cobrança abusiva, é justamente quando se tem um povo que aperta, que cobra, que vai para cima, que foi o que aconteceu. Desde o ano passado, que o prefeito Guti criou esse projeto, assim que ele criou essa maldade, dentre tantas outras, mas essa como a taxa do lixo, tira dinheiro do bolso das pessoas, eu fui lá já de imediato e coloquei um trio elétrico nas ruas, coloquei a nossa militância em cada bairro, divulgando para as pessoas, mostrando que isso, quando entrasse em vigência, ia prejudicar principalmente o povo mais pobre, porque de janeiro para fevereiro foi quando chegou essa cobrança abusiva que as pessoas foram se desesperar. Mas desde o ano passado eu já estava chamando a atenção das pessoas e cobrando o poder executivo, no caso o prefeito Guti. Eu já mostrava que essa maldade ia prejudicar as pessoas mais pobres. E nessa época então muitos zombavam da nossa cara, falava que isso não ia dar em nada, que o povo não ia se lembrar, que o povo não ia lembrar. E prova essa é agora, que se você jogar no Google ou jogar nas redes sociais Gutaxa, jogar prefeito Guti, vocês vão ver que o assunto mais comentado foi a taxa do lixo. E o prefeito fez pesquisas, a gente sabe, nos bastidores, a sua avaliação vai de mal a pior, o prefeito não consegue visitar nenhum bairro como foi colocado aqui anteriormente, rapidamente aí, contrariou aquele próprio discurso dele, da própria base, de que dizia que só criou a taxa do lixo porque era uma obrigatoriedade federal, e agora o próprio prefeito Guti não aguentou a pressão, afrouxou e mandou aqui para essa casa um projeto que revoga a taxa do lixo, que obviamente eu vou ser a favor dessa revogação, só que agora a minha luta é para que as pessoas tenham o dinheiro devolvido. Eu faço parte da comissão de obras, recebi o projeto, votei a favor da revogação aqui, vou votar também no plenário a favor da revogação da taxa do lixo, mas muito me entristece ver um prefeito que não tem compromisso nenhum com a verdade. Nas comissões e no projeto ele não esclarece de que forma será devolvido esse dinheiro. Coloca ali, vamos aguardar um decreto municipal. Ou seja, nem o prefeito Guti sabe como vai devolver o dinheiro para as pessoas, ou então ele tem mais alguma maldade e vai tentar ao máximo ir postergando, ir arrecadando dinheiro do povo através da cobrança, porque quanto mais tempo demora para aprovar essa revogação, mais dinheiro o prefeito Guti vai arrecadando para os cofres públicos, e quem vai saindo penalizado é a própria população. E eu venho lembrar a todos que estão aqui presentes no plenário, na galeria, todos também que estão assistindo através das redes sociais, que eu não apareci agora em ano eleitoral falando de taxa do lixo, não. Desde o ano passado que o prefeito Guti criou o projeto e mandou para essa casa, eu já disse, o prefeito vai ter dificuldade para visitar os bairros, os candidatos vão ter dificuldade de visitar os bairros quando chegar a eleição, porque não adianta votar a favor da taxa e depois aparecer com sorriso amarelo para pedir voto para o povo. Eu vou lembrar a população que foi o prefeito Guti que criou esse projeto de lei, que não foi obrigatoriedade federal coisa nenhuma,
Porque agora então o prefeito quer dizer que tem poder de contrariar uma obrigatoriedade federal? Basta olhar para esse telão que vocês vão ver. Projeto de lei, quem que é o autor? É só ler o telão que está aqui atrás de mim. Autor, Prefeitura de Guarulhos. Revoga a lei da taxa de resíduos sólidos, mais conhecido como taxa do lixo. Então foi o prefeito Guti que criou a taxa do lixo e foi esse mesmo prefeito Guti que se acovardou depois de toda a nossa pressão e agora está revogando. Então quem ganha com tudo isso é a própria população, o povo de Guarulhos. Obrigado, presidente. Vai encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, parece redundância o que eu vou dizer aqui, né, Geraldo? Eu estava esperando o pessoal da situação subir aqui e falar, ou poderia ter aquele 3 contra, 3 a favor, para falar a taxa, a favor ou contra a taxa do lixo. Queria ver aqueles mesmos argumentos que a gente deu em setembro do ano passado, a situação falar aqui. Então, para o público que nos assiste em casa, nós estamos aqui discutindo a Lei 2235 de 2022, que trata da revogação da taxa de lixo aqui na cidade. O interessante é o que está escrito na justificativa da revogação. Era coisa que a gente falava o ano passado e ninguém escuta a oposição. Quando você está num parlamento, o parlamento é para você debater as ideias, seja situação ou oposição, ouvir e tirar ali uma posição. Coisa que não aconteceu aqui. Coisa que não aconteceu aqui, ou nunca acontece aqui, porque a base, como diz meu amigo José Mário, ex-secretário, ex-vereador, disse aqui, a base é aliada, não é, ou melhor, não é aliada, é alienada. Já vem tudo prontinho. Mesmo que a gente está aqui mostrando números, que está errado, que não é correto fazer isso, que vai dar problema, mas a base se fechou. A base se fechou na ideia, naquele ponto ali que não voltava. Então, tudo que nós falamos em setembro do ano passado, deu esse ano. O resultado foi esse ano. Então, mostra que a oposição não estava fazendo oposição por oposição. Estava fazendo uma oposição propositiva. Está aí o resultado hoje que nós vamos fechar esse fim da revogação da taxa do lixo, mas é um fim que vai ter requisito para aqui até 2050. Quem vai lembrar disso aí? Porque isso não vai acabar agora. O prefeito vai levar isso nas costas por muito tempo, porque isso vai dar imbróglio jurídico, vai ter problemas de devolução, e a população vai falar. Vai ter o outro capítulo da população é dizer, quero meu dinheiro de volta. Como é que o prefeito vai fazer? Como é que o prefeito vai devolver? Não está claro. Para a população isso não está claro. Como é que vai ser a devolução? Principalmente aquelas pessoas que pagaram em taxa única, com a taxa única. Então, inclusive, se tiver alguém da situação chegar aqui para nós aqui e falar assim, não, a devolução vai ser assim, assim, assado. Que nem nós vamos votar, mas a gente não sabe como é que vai ser essa devolução. Se houver a devolução, coisa que eu acho que não vai haver, ou vai haver por parte. Então, eu gostaria que a base aliada, não é alienada não, alienada é lá com o Zé Mário, tá? A base vem aqui e fala assim, vai devolver assim, assim, assado. Eu sei que o Thiago Sufista está fazendo campanha aí, tá duro, né, Thiago? Falar que é base do governo, tá difícil. Tá difícil, viu, filho? Quem é da base do governo, chega lá e fala assim, ó, esse aí votou, ou não votou, né? Porque não votou porque não estava aqui, mas se tivesse, votava na taxa de lixo, né? Então, aí tá mais tranquilo, mas meu amigo Romeu de Santos deve estar comendo o pão que o diabo amassou. A Nistaldo e o surfista aqui se livraram de votar no problemão.
Então é isso, a gente vai revogar aqui, né? A gente vai votar essa revogação da taxa do lixo, mas a gente sabe que vai estar criando um imbróglio jurídico aí para frente, que não tem uma definição certa o que pode acontecer, o que vai acontecer com a devolução do dinheiro que a população pagou, principalmente quem pagou taxa única. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Para encaminhar. 3 minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Queria começar pela fala do vereador Rômulo Ornelas, que agora me parece que dá para chamar ele de mãe de Iná também, porque ele consegue prever uma coisa que não aconteceu e ele afirma que iria acontecer. Então, se puder me falar os números da Mega Sena, também agradeço. Eu não votei nesse projeto, não estava aqui, também não votaria. Então ele fala por mim, sem ter nenhuma procuração. Fui até Brasília, todo mundo sabe, me posicionar contra e hoje estou muito feliz, independente das lutas que se tiveram aqui na Câmara, nas ruas. Eu estava andando nas ruas, falava com a população sabia que eu não tinha participado desse projeto, mesmo assim nos perguntava, pedia ajuda para que isso acabasse. E hoje é um dia muito feliz para mim e, viu, Rômulo, eu ando em todos os lugares da cidade de Guarulhos, tranquilo, entro em qualquer lugar, porque eu sou um vereador do povo e sempre fui e sempre vou ser. Então venho aqui dizer que hoje é um dia de felicidade, sei que todos os vereadores votarão a favor da revogação da taxa, o que é um alívio para a nossa cidade, um alívio para a população. E agora essa questão da devolução dos valores, eu de coração torço para que isso aconteça. Não sou nenhum jurista, não sou advogado, não sou um técnico no assunto. Então isso vai ter muita discussão ainda, né, Brinquinho? A gente espera que a população seja atendida. Eu mesmo paguei a taxa, e tenho lá, de repente, valores a serem devolvidos para mim. Então eu espero que se faça uma discussão sobre esse assunto e que se chegue numa melhor conclusão. Viu, vereador Edmilson? Porque a gente sabe, no dia a dia, nós que andamos, a dificuldade que se tem ainda nesse período pós-pandemia, de pessoas desempregadas, ou até mesmo aquelas que estão empregadas, que têm um recurso menor, ou aposentados que têm um salário mínimo somente de renda. Então a nossa função aqui nessa casa, além de legislar e cobrar do Poder Executivo, também é ajudar a nossa população. Então acredito que hoje a gente finaliza esse assunto, dando uma boa notícia à nossa população guarulhense, que merece não só isso, mas muitas outras coisas, porque o cidadão guarulhense é trabalhador e está junto com a gente. Obrigado, presidente. Alguém mais? Em votação, solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais eletrônicos. Favoráveis, sim. Os contrários, não. Lamé, a gente já ia votar. A gente já ia votar para acabar. Lógico, eu tinha falado. Mas eu sempre falei aqui, quem pode mandar para cá é o prefeito. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item segundo. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, tem a palavra. Não, senhor presidente, eu só gostaria de justificar porque, e fazendo aqui um contraponto ao meu amigo vereador
Tiago Surfista, que falou aqui. Vereador Tiago, tem aquele ditado que é o seguinte: quem bate esquece, quem apanha não esquece. O prefeito bateu na população. E a população não vai esquecer dele. Porque é o seguinte, uma atitude dessa tem que ser muito bem pensada. Tem que ser muito bem avaliada. Não pode ir na vontade de alguns secretários ou na vontade pessoal dizer, olha, vamos fazer que o povo vai esquecer. Quando votou o projeto da taxa do lixo, o prefeito achou isso aí vai ser uma marolinha. Ele disse, inclusive, para muitos vereadores, falou, fica tranquilo que as campanhas de vocês não serão prejudicadas. Vai ser uma taxinha pequenininha. O prefeito parecia, vereador Brinquinho, na reunião dos vereadores da base, vendedor das Casas Bahia. Falou, fiquem tranquilos que, olha, eu tenho uma promoção para vocês aqui, não vai doer nada. E olha o que nós chegamos, 300, 400, 500, 800 reais de um pai de família, pesa muito. Talvez a gente aqui esteja no meio de pessoas que podem, quando vem um boleto de 300 reais, eu vou lá, pago à vista, né? 500 reais pago à vista, 1.000 reais pago à vista. Mas você encontrar pessoas que moram no empreendimento Minha Casa Minha Vida, na estrada José Brumati, ali na região dos Lavras, por exemplo, sabe de onde que vieram aquelas pessoas? Da favela da Hatsuta. Essas pessoas vivem da reciclagem, muitos deles. E se chegar lá 800 reais... Não, o vereador Jorginho está dizendo que ficaram fora. Não ficaram, vereador. Se Vossa Excelência quiser, nós vamos junto lá e eu te levo em pelo menos 4 apartamentos que eles vão mostrar a taxa. Mas vá com dinheiro no bolso, porque se eu levar o senhor lá, eles vão querer que o senhor pague também, porque está duvidando deles, fica muito chato. Então, eu só gostaria de dizer que nós estamos hoje fazendo algo que deveríamos ter feito lá atrás. Ou o próprio prefeito ter pensado antes de tomar uma atitude. O prefeito, na verdade, ele dirige a cidade sem ouvir vocês, inclusive, que são da base. Ele fez uma reunião com vocês, ou chamou uma reunião com vocês, para falar sobre a revogação da taxa do lixo. Vocês estavam numa sala do lado, ele estava gravando na outra, anunciando. Sabe qual é o recado que ele mandou para vocês? É comigo, não é com vocês. Vocês votem. Votem lá. Quem anuncia sou eu. Eu sou o prefeito dessa cidade. Como se ele não precisasse de vocês. Então, infelizmente, é isso que aconteceu. Ou seja, será que está à altura de dirigir a cidade? Alguém que trata a sua própria base de sustentação desse jeito? Por que que os candidatos da base, a deputado federal, deputado estadual, estão com dificuldade de deslanchar na campanha? Eu estou fazendo campanha, vereador Jorginho. Estou indo nas ruas. E vou dizer, vou contar aqui para Vossa Excelência. Nós fizemos uma experiência que foi o seguinte, o pessoal do movimento criou um adesivo, Fora Gucci. E eu fui para o bairro com esse adesivo colado no peito que me deram. E fiz várias vezes. E o número de pessoas que falavam e desviavam da gente, vereador, não queriam pegar o nosso material, porque eles olhavam de longe, viam a foto do Gucci, eles achavam que a gente era apoiador do Gucci. Então, ou seja, o desgaste é muito grande. Nós estamos a 20 dias da eleição. Vocês que são candidatos, vocês sabem que vocês não podem falar o nome do prefeito Gucci. Qual a reunião que o prefeito Gucci participou das candidaturas de vocês? Nenhuma. Ele participou de uma reunião com o Cezinha de Madureira e com o xerife do consumidor. E vocês podem dizer, mas lá ninguém vaiou ele. Óbvio, quem tem coragem de vaiar ele? Tá todo mundo na folha. Se vaiar, o Diário Oficial canta no outro dia. É isso que acontece, vamos dizer, vamos tratar de forma sincera. O vereador está dizendo aqui, ele foi no meu lançamento. Mas para qual público? Público que vai respeitar Vossa Excelência. Mas selecionado, um público que, até por conta da sua função pastoral, vai lhe respeitar. Vai dizer, olha, não vamos fazer nenhum constrangimento ao prefeito. Porque o povo cristão, o povo evangélico, é um povo muito educado. Agora, se pegar lá, levar na beira de um campo de futebol, levar na ponta de uma feira, levar dentro de uma fábrica, não consegue dizer bom dia. Não consegue dizer bom dia. Antes de terminar bom dia, o Fora Gucci já toma conta do lugar. Então, só estou dizendo para vocês que a situação é gravíssima. Eu não queria estar na situação de vocês. Estou fazendo a minha campanha, estou indo. Quando as pessoas me perguntam, eu digo o seguinte, eu sei do meu voto. Vocês sabem do compromisso que eu tenho. E digo mais, esse prefeito é um prefeito que poderia ser melhor.
A maior parte da população votou nele com uma esperança de dias melhores, com uma esperança de transformação da cidade. E eu não aceito essa desculpa de dizer, ó, a prefeitura está endividada, olha, a prefeitura herdamos uma dívida. Já está indo aí para o 6º ano. 6º ano de mandato e até agora não conseguiu consertar as coisas. Que cidade que pode dar certo com uma prefeitura que não tem uma equipe de trabalho, com uma prefeitura ou com um prefeito que não respeita a Câmara Municipal, que não respeita uma decisão judicial, como é o caso do prédio lá da Cultura, na Getúlio Vargas. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, hoje foi importante, foi, mas mais uma vez a Câmara chega atrasada no debate. A Câmara deveria já ter tido uma posição lá atrás e saído na frente. Eu sei que aqui muitos vereadores já estavam fechados para votar o meu projeto de lei. Muitos, da base. Eu sei que muita gente aqui, vereadores e vereadoras, compraram briga com o prefeito. Para dizer, prefeito, eu não abro mão. Se colocar em votação o projeto do vereador Edmilson, eu estou junto, independente de qualquer coisa. Vários aqui. Mas, infelizmente, a gente faltou um pouquinho da Casa se unir, da Câmara Municipal se unir e dizer, ó, nós vamos chegar para o prefeito e nós vamos votar no nosso tempo. Porque ele disse que era inconstitucional, não podia mudar. Para concluir, vereador. Para concluir. Não podia mudar, era inconstitucional, não podia ser isso, não podia ser aquilo, e depois o projeto aparece aqui e pode tudo, e pode mudar, desde que seja feito por ele. Muito obrigado, senhor presidente. Para justificar, senhor presidente. Tem a palavra. Laércio, 6 minutos. Senhoras e senhores, a verdade, este assunto ele ainda não se encerrará tão cedo. E aí eu acredito que nunca se encerrará. Afirmar que nós vamos passar pela primeira, segunda votação desta proposta e que o assunto se acaba aqui, em absoluto. Nós estamos aqui para tratar de um tema face a um governo autoritário, que é o governo do atual prefeito, um governo perseguidor, que persegue os servidores. Hoje você se depara com os servidores, em sua grande maioria, todos assustados. Inclusive de estarem conversando nos cantos da cidade e amanhã ou depois estarem sendo perseguidos. Fruto, o prefeito só encaminhou esse projeto para esta casa porque ele é mal assessorado. Porque se fosse e tivesse um trabalho diligente, se tivesse uma reunião que efetivamente estudasse as questões de forma propositiva, nós não estaríamos, ao longo de um ano, tratando das mais variáveis questões voltadas para a taxa de lixo da cidade. Não usou a inteligência de outros técnicos de outras cidades, de que dispensou a criação da taxa de lixo, porque na cidade de Guarulhos nós já tínhamos e temos há muito tempo a taxa de lixo consolidada dentro da arrecadação tributária da cidade de Guarulhos. Mas o governo preferiu partir para o jogo político. Ah, fulano votou na lei federal, Beltrano votou. Votou a nível Brasil, para instituir a regra no Brasil num todo. Só que Guarulhos está à frente dessa questão por muito e muito tempo. Então se justifica sempre e de forma constante a desnecessidade de ter criado esta lei. Mas o prefeito que não está bem assessorado, as pessoas que circundam o mesmo não têm a bagagem, me parece que para orientá-lo suficientemente, e tudo desemboca aqui nesse legislativo, como se esse legislativo aqui teria a plena responsabilidade de validar tudo que o prefeito manda. Ficou muito feio para esse legislativo. Houve falas, inclusive aqui, de colega vereador dizendo que foi obrigado a votar na taxa de lixo. Quando, na verdade, ninguém do legislativo aqui é obrigado a nada. O vereador pode tudo nos termos da lei, mas dizer que é obrigado, isso ficou muito feio. E quando eu falo feio, é para o legislativo num todo. Portanto, eu não poderia e não posso deixar de tecer as minhas constantes considerações a respeito disso, para deixar claro
que se o prefeito tem preponderância sobre alguns colegas vereadores, não tem sobre o legislativo num todo. Porque eu não aceito, nunca fiz parte da base do prefeito, eu era sim um aliado que ajudava e aprovava algumas questões que eram favoráveis à cidade e fazia os meus apontamentos. Quantas e quantos projetos de lei chegaram aqui e eu apontava para o prefeito em determinado momento. Só que a partir de dados instantes, a gente percebe que a gestão desandou por completo. Está indo de queda abaixo. Não está preocupado com a cidade, não está preocupado com a população. Está fazendo remendos. Prova disso é o gasto dos 80 milhões de reais aí, com recuperação da pavimentação asfáltica, onde não tem necessidade. Poderia estar se investindo, sim, em asfalto, onde ainda não chegou o asfalto. Então este é um governo que não sabe se preocupar e estabelecer as prioridades da cidade de Guarulhos. Se estabelecesse prioridade, nós não teríamos o BS, como é o BS, por exemplo, do Acácio, sem médicos desde fevereiro. E aí trabalhando aos sábados para atender aquela população pelo plantão, atendendo, correndo de qualquer jeito. As mães, as gestantes, sem o pré-natal. Este é um governo relapso, um governo que não tem cuidado com o interesse da população, aquela que mais precisa do serviço público. Aí ele prefere mandar conta para a população sem o mínimo pudor, em que pese, desde setembro do ano passado até novembro e dezembro do ano passado, poderia até mesmo ter revisto os valores, a base de cálculo, não sobre o consumo de água ou qualquer outra base, mas insistiu de forma autoritária. E está aprovado aí uma rejeição hoje de quem governa a cidade que ultrapassa os 80%. Se tornou campeão de rejeição na cidade de Guarulhos. Isso não é louvor, isso é vergonhoso para todos nós. Porque o orgulho é ser conduzido por uma pessoa plenamente capacitada, mas não é o que vem ocorrendo no dia a dia. A lambança passa, inclusive, pelas questões partidárias, que não me diz respeito, não vou falar tanto a respeito. Então não está preocupado com a cidade, porque se tivesse, não teria encaminhado taxa de lixo para um estabelecimento comercial simples de R$3.000. Isso sem falar naqueles que consomem muita água por aí, como é os Lava Rápido. Isso é planejar? Não é planejar. Simples, um estudo simples de um acadêmico verificaria que não é o caso desta proposta de taxa de lixo da cidade. Por isso que a revogação veio, por conta das decisões, dos encaminhamentos, que levaria à revogação forçada com a devolução dos 30 ou 40 milhões já arrecadados e o cancelamento de todos os boletos. Isso eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer a qualquer momento. Muito obrigado, presidente. Para justificar o voto, senhor presidente. Tem a palavra... Tem a palavra a vereadora Janete, 3 minutos. Eu quero dizer que nesse momento a gente finalmente está no primeiro passo da revogação. Veja, como esse prefeito é mentiroso. Ele que foi vereador, no dia 19, disse, já vou intimar que revogue. Ora, vereadores e vereadoras, o Guti não pode fazer dessa casa uma casa de apenas dizer sim. Nós temos que avaliar o impacto que tem as nossas medidas. Mas o Gutacha, esse nome não vai sair. O Gutacha, ele simplesmente atingiu 364 mil imóveis, atingiu a população, atingiu a indústria e atingiu o comércio. Ora, nós fizemos abaixo-assinado e o povo, depois de muito tempo, que acreditou na juventude e na mudança, prestem atenção nesses que enganam, nesses fake news.
O Guti não sai. O Guti só faz live e na live ele é o poderoso. O mandão. Manda o quê? Mandou a população passar mais fome. Nós falávamos isso, mas ele não. Temos que obedecer à lei nacional. Outro despautério. Como é que se estabelece na lei que a Sabesp ia cobrar, mas, na verdade, só o cálculo. E nas famílias numerosas, gasta mais água. Nas famílias classe média, tem mais lixo. Então, esse governo endoideceu geral. E, por isso, vai pagar um preço. Hoje, 32 vereadores votaram sim pela revogação, mas as comissões, 4 comissões, rejeitaram as 2 emendas de minha autoria que buscava resolver o problema da quem já pagou e quem não pagou. Portanto, essa lei vem pela metade, porque o povo não quer saber se é inconstitucional ou não. Por isso, eu vou continuar cobrando do Ministério Público a julgar inconstitucional essa lei. Só assim nós poderemos receber tudo que foi pago e tirar o nome. Olha, você que está me ouvindo, seu nome, você que não pagou, e muita gente não pagou, está também no SPC. E por isso, nós continuaremos batalhando nessa questão. Não é só revoga já, mas devolve já. Porque devolve já é que o povo quer saber, viu? Suspende o trabalho por 5 minutos para ver a questão dos pareceres. Reaberto os trabalhos. Item segundo, secretário para a leitura, primeira discussão. Item segundo, primeira discussão e votação do projeto de lei 2587/2022. Dispõe sobre a alteração das leis 5986 de 29/12 de 2003 e lei 7.980 de 29/12 de 2021, na forma que especifica autor a prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais eletrônicos. Ticiano. Tá? Já tá. Anistaldo. Laércio. Encerrou, né? Jorginho Mota. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item terceiro, secretário para a leitura. Item terceiro, primeira discussão e votação do projeto de lei 2588/2022. Dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais e impostos sobre serviços de qualquer natureza e SSQN relativos às obras e instalações de serviço de transporte sobre trilhos pneumática Automate People Mover. Autor, prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito, senhores vereadores, que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
A pronúncia é autômetro, né? Ó, surfista. A pronúncia é autômetro, né? Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.